O nosso enfoque aqui, que foi me repassado, foi trabalhar a questão da desigualdade. E aí, por falar em desigualdade, a gente precisa trabalhar a questão do desenvolvimento, né? Como é que tem se dado esse desenvolvimento? E o mote do desenvolvimento para a SUFRAMA é o modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo amplo de incentivos fiscais que nós vamos debater nesse encontro aqui. Modelo Zona Franca de Manaus. Primeira coisa é falar do marco regulatório e da vigência desse marco regulatório que agora recentemente foi prorrogado a vigência dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073. Junto com a Zona Franca de Manaus, nós temos também outros dois regimes, que são os regimes da Amazônia Ocidental, que foi prorrogado até 2023, e as áreas de livre comércio até 2050. Então, a SUFRAMA, ela é detentora dessa administração, tem a competência de administrar esse modelo, que é um modelo bem complexo, e nós vamos poder detalhar um pouquinho aqui nesse tempo que nós temos. O objetivo e a visão da instituição é pelo desenvolvimento sustentável. Nós temos uma missão institucional do desenvolvimento da região, baseado em ciência, tecnologia e inovação, com foco no desenvolvimento sustentável. Bem, para que nós tenhamos um pouco da noção do desafio que é trabalhar na região, promovendo esse desenvolvimento, nós temos aí um mapinha que mostra a Amazônia Legal, né? A Amazônia, na verdade, incluindo inclusive o Maranhão, o estado do Maranhão, com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, então é uma região muito ampla, com atualmente mais de 23 milhões de pessoas vivendo nessa região, com 20 mil quilômetros de vias navegáveis. Então é uma região com uma questão hidrológica muito forte, uma geografia muito especial em relação a essa região, equivale praticamente 80% da Amazônia de toda o continente sul-americano, com 1/5 das florestas climáticas tropicais do mundo, com diversos recursos minerais, petróleo, gás, bauxita, cassiterita, nióbio, silvinita, outros, e o que tu me falaste hoje, o minério do nióbio que nós colocamos aqui. Então, nós temos essas potencialidades, inicialmente. Bem, de posse dessas potencialidades, aí o mundo inteiro, já no final do ciclo da borracha, passou a cobiçar muito, isso historicamente tem registros dessa cobiça internacional, essa região. E aí o governo federal, na época do Juscelino Kubitschek, impôs uma política para proteção dessa área. A ideia era integrar a Amazônia ao cenário nacional, uma questão mais geopolítica, né, voltada para essa integração dessa região, que é ainda uma região bastante inóspita em alguns lugares. Então, o objetivo era povoar, né, uma densidade demográfica baixíssima, e integrar essa região ao resto do país. Daí surgiu a criação da Zona Franca de Manaus. Muitos pensam que a criação da Zona Franca de Manaus foi em 1967, mas na verdade ela se deu 10 anos antes, com a Lei 3.173 de 1957. Acontece que ao ser criada a Zona Franca de Manaus, ela foi pensada apenas como um porto livre, em que se tinham aqui no roadway, no porto de Manaus, alguns armazéns para alfandegar as mercadorias e depois distribuí-las na região. E isso não deu muito certo. Os resultados foram muito pequenos em relação ao que se pensava. Em 1966 surge então a Espévia, né, como superintendente de um plano chamado Plano Econômico de Valorização da Amazônia.
A Espévia, posteriormente, foi transformada na Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Bem, a partir daí, inicia-se um ciclo virtuoso em relação à Zona Franca de Manaus, porque veio o Decreto-Lei 288 de 1967 e aí dá uma roupagem totalmente diferente ao que era a Zona Franca de Manaus. Essa roupagem, ela traz inclusive 3 eixos principais, que é o desenvolvimento da indústria, do comércio e do setor agropecuário. Então ele monta no Decreto-Lei 288 um sistema. Esse sistema é um sistema econômico para promoção do desenvolvimento local, regional, com base em incentivos fiscais. Acontece que, ao trazer esses incentivos fiscais, houve uma preocupação muito grande de como é que ficaria o resto da região, tendo em vista que a Espévia tinha o plano, inclusive a PEVA, né, que é o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, tinha alguns insucessos em obter a interiorização desse desenvolvimento. A Espévia, ela foi instalada em Belém e praticamente 75% de todos os recursos administrados pela Espévia, ela foi aplicado diretamente na Amazônia Oriental, em Belém e ali as redondezas de Belém. E isso causou um problema muito sério, porque continuava o resto da Amazônia, que é o setor ocidental da Amazônia, descoberto por qualquer política ou qualquer ação estatal. Daí surge, então, um decreto-lei chamado Decreto-Lei 356 de 68, com a preocupação de interiorizar também o desenvolvimento no restante da Amazônia Ocidental. E a Amazônia Ocidental, então, foi criada, a figura da Amazônia Ocidental foi criada pelo Decreto-Lei 291 de 67, que incluiu os estados, hoje estados, mas eram os antigos territórios, incluiu o estado do Acre, de Roraima, Rondônia e o estado do Amazonas. Então, a Amazônia Ocidental ficou com essa política aqui. Bem, acontece o seguinte, que... só volta, por favor. Ah, não, tá aí, é isso. Acontece o seguinte, que esse desempenho inicial foi muito importante de 67 a 75. Mas em 75 houve uma grave crise, essa crise denominada crise do petróleo, né? Teve a primeira crise, depois teve a segunda crise, e estabeleceu um problema seríssimo no balanço de pagamentos do país, com um endividamento e uma vulnerabilidade da economia brasileira muito grande. Daí se passou então a pensar no seguinte: a Zona Franca de Manaus tinha dado certo, parcialmente, né, com um grande boom do comércio, turismo comercial. Era a única parte do país que você podia comprar eletrônicos e equipamentos sofisticados com a tarifa, ou que a gente chama de alíquota, né, reduzida do imposto de importação e de IPI. Então houve uma migração muito grande, uma demanda muito grande por esses produtos aqui nessa fase que era o turismo comercial. O problema do balanço de pagamento e inclusive da balança comercial também, um déficit muito expressivo, entendeu-se que a Zona Franca de Manaus passou a ser um problema para o país. E aí surgiu então uma lei que na verdade é um decreto-lei, está errado aí, é um decreto-lei 1435 de 75. Com esse decreto-lei, aí começa uma reviravolta. O turismo comercial passa a ser um pouco mais reduzido, mas ainda assim se estabelece um chamado índice de nacionalização para as empresas industriais. Com o índice de nacionalização era obrigatório que as empresas industriais tivessem um patamar mínimo de produção e utilização de insumos locais, nacional. Essa forma, essa política, né, de nacionalização, ela trouxe uma pressão muito grande sobre as classes já estabelecidas, né, as classes comerciais já estabelecidas. E aí você fechou em torno de 83 grandes empresas importadoras desse período aí.
Mas assim, ainda assim se persistiu, ficando a parte então industrial baseado na substituição de importação. Pode passar, por favor. Bem, chegou os anos 90 e aí o governo Collor abriu abruptamente o mercado nacional. O mercado existia, como vocês sabem, essa reserva de mercado através de alíquotas muito altas de I, de IPI, etc., que impediam a importação. E aí, na década de 90, o início da década de 90, abre-se as fronteiras através da redução abrupta dessas alíquotas, fazendo com que houvesse, então, uma nova dinâmica. Essa nova dinâmica, novamente, provocou um impacto muito substancial nas atividades da Zona Franca de Manaus. Então, nessa ocasião, nós tínhamos cerca de 86 a 89 mil postos de trabalho na indústria e ficou reduzido a 32 mil. Então, nós perdemos cerca de 50 mil postos diretos, fora os indiretos e os induzidos por essa atividade, nessa ocasião aí. E aí aparece o outro regime. Foram criadas também, pela questão geopolítica, as áreas de livre comércio a partir daí. Então você tem a criação de Tabatinga, você tem a criação de Guajará-Mirim, você tem a criação de Macapá e Santana, que não é a Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental, mas também padecia do problema de desenvolvimento, o Cruzeiro do Sul e Pitaciolândia, e as áreas de livre comércio, né? Inclusive em Roraima, que era Pacaraima e Bonfim, agora é Boa Vista e Bonfim. Muito bem. Essa nova estratégia foi exatamente para povoar e dar atividade econômica na fronteira, em alguns pontos da fronteira da região. E nós, evidentemente, ao se estudar esse fenômeno, essa nova dinâmica, a gente percebe que realmente houve uma migração para aquelas determinadas áreas de incentivos fiscais. Muito bem. Em 97, inicia-se um novo ciclo, né? E aí vem a construção já focado mais na questão da ciência e tecnologia, vem a construção do Centro de Biotecnologia da Amazônia, no CBA, vem a construção do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus, CTPIM, e aí vem um programa de interiorização do desenvolvimento, que nós vamos falar muito sobre isso aqui, que aí vem a questão dos indicadores para a gente trabalhar. E aí o esgotamento das ALCs. Esgotamento no sentido de que as ALCs possuem, até hoje, incentivos fiscais para a importação de produtos. Mas também tem um incentivo fiscal para a compra de mercadoria nacional. E, a partir desse ciclo, você observa que há uma grande demanda por produtos nacionais, em contrapartida dos produtos importados. Bem, e aí, agora em 2003, se inaugurou, mais recentemente, um novo ciclo, que nós colocamos aí de 2003 até os tempos atuais, que aí já são os investimentos nos arranjos produtivos, as cadeias produtivas até 2007. Começa, então, o contingenciamento, um forte contingenciamento dos recursos para o desenvolvimento da região, desenvolvimento regional, e um declínio do programa de interiorização do desenvolvimento. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque é um instrumento que a SUFRAMA possui de promover o desenvolvimento nessas áreas, em toda a Amazônia Ocidental e Macapá e Santana. Bem, em 2009 nós fomos abatidos pela crise internacional e depois o decreto passou a presidência do Conselho da Administração da SUFRAMA ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. Veio o decreto 6.008, que é a implantação da política de P&D na Amazônia Ocidental. Essa linha é a linha do tempo, e vocês vão perceber que na linha do tempo nós tivemos na Zona Franca de Manaus, esse modelo teve uma característica muito marcante, que foi a resiliência. Eu falo sempre isso, porque com todas essas variações de humores, tanto conjunturais, com crises, etc., quanto de ingerência
do poder público em relação a cortes acentuados de recursos, ainda assim, a Zona Franca de Manaus, o modelo como todo, persistiu no tempo. E isso é muito, muito interessante, porque se nós pegarmos os programas que foram implementados a partir da mesma época, nós temos na Amazônia Ocidental apenas, assim, entre aspas, 3 programas que deram certo, que foi a Zona Franca, que foi o INPA, né, e a universidade. Então são programas que deram certo dessa época para cá. Todo o restante foi extinto. Então você tinha Espéria, você tinha... Até a Sudã foi extinta e depois foi recriada. Então, isso é muito interessante. Pode passar, por favor. Bem, a SUFRAMA é uma autarquia, ela é vinculada ao MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mas ela é subordinada diretamente à presidência. Então, quem escolhe o superintendente é a presidência da República, ok? Isso é importante porque ela é vinculada, mas não é subordinada. Pode passar. Aqui é a Zona Franca de Manaus em dois pedaços, vamos dizer assim. A Zona Franca de Manaus é aquela área de livre comércio ali que a gente está falando, importação e exportação, incentivos fiscais especiais, com essa finalidade de criar no interior da Amazônia. Então foi escolhido Manaus, né, bem no centro da Amazônia, para desenvolvimento da indústria, do comércio e agropecuário. E como é que se deu isso? É uma grande área, pode passar aqui, a gente vai ver nessa próxima, aqui, essa grande área aqui, ó, tem 10 mil quilômetros quadrados, essa é a Zona Franca de Manaus. Diferente das zonas francas que existem no mundo, por aí, que é uma área delimitada e cercada, né, alfandegada, ali que você só pode entrar e sair com controle, passaporte e tudo mais, a Zona Franca de Manaus não tem nada disso. É essa área de 10 mil quilômetros quadrados, que pega uma parte do município de Manaus, uma parte do município do Rio Preto da Égua e um pedaço de Taquatiara. Sendo que a cidade de Manaus, que é a sede administrativa, está incluída, a cidade de Rio Preto está incluída, mas a cidade de Taquatiara não está incluída. Tá? Existe um pedaço do município incluído, mas não a sede da capital, do município. Então, isso é importante porque muito investidor, às vezes, quer se implantar lá na sede de Taquatiara, mas não vai ter o benefício. O benefício só se ele se implantasse dentro dessa área aqui. O benefício da Zona Franca. Tem outros benefícios que não são esses. Pode passar por. Então, a Zona Franca foi definido num plano urbanístico. Não sei se vocês sabem, mas existe um plano urbanístico da Zona Franca de Manaus, colocando o distrito industrial e o distrito agropecuário, vocês vão ver aqui. Aqueles 2 pontinhos lá embaixo, para você ver o tamanho, aqueles 2 pontinhos lá embaixo, já no encontro das águas ali, são os distritos 1 e 2. Aquele verdinho mais claro é uma projeção do distrito naval, de construção naval, o polo chamado polo naval, tá? Que ainda não está executado nada disso. Só o distrito 1 e 2 é aquele verdinho ali. Pode clicar, por favor. E aí dentro dessa área, lá no norte, nós temos um setor de agropecuária, que chama-se distrito agropecuário. Tá ok? Pode passar. Bem, nós temos a parte com o setor comercial e o setor industrial, que é mais forte, mais proeminente, né, em relação à Zona Franca de Manaus. Pode passar. Sim, e como é que funciona isso? Está aí o mapa. Esse mapa é um mapa estratégico que a gente vai ver e resumir, assim, categoricamente, o que acontece nessa área. Nós temos a Amazônia Ocidental, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, certo? Isso aqui tudo a SUFRAMA atua. Tem esses vermelhinhos aí, ó, são as áreas de livre comércio. Então você tem a área de livre comércio lá no norte, em Roraima, nós temos Bonfim e Boa Vista. Aqui no Amapá nós temos Macapá e Santana. Amapá não é Amazônia Ocidental, mas Macapá e Santana faz parte. São áreas de comércio que faz parte da competência das atribuições da SUFRAMA, porque tem incentivo fiscal. E ali nós vamos ter, ó, Tabatinga, no Amazonas, vamos ter Cruzeiro do Sul, Brasileiro e Taciolândia, no Acre, e Guajará-Mirim. Coordenações regionais espalhadas aí no território. Vilhena, Ji-Paraná, Porto Velho, Rio Branco e Taquatiara.
que são coordenações também de controle de mercadoria, etc. Nesse sistema, pessoal, existem 4 fluxos. O primeiro fluxo é o de entrada de mercadoria estrangeira. Então, você entra com a mercadoria estrangeira, tem suspensão de alguns tributos, ok? Dependendo da destinação, você vai ter ou não o usufruto do incentivo. O segundo fluxo é do resto do país para dentro dessa área. Também existe incentivo, dependendo sempre da destinação e da utilização dessas mercadorias, ok? Beleza. O terceiro é o que é produzido aqui, enviado para o resto do país. Então, essa seta laranja aqui, ó. E aí existe um controle, né? Um controle estatístico, que são os indicadores industriais. O que é que nós estamos produzindo e o que é que nós estamos vendendo para o resto do país. E, finalmente, as exportações, que nós temos isenção total se nós produzirmos alguma coisa aqui dentro, algum produto tal, e exportar. Então, esse aí é o sistema geral. Esse sistema produziu, de alguma maneira, desenvolvimento. Os indicadores de desenvolvimento nós vamos mostrar aqui. E aí vocês vão poder observar que ainda temos muitos desafios pela frente, mas vamos observar com clareza que o modelo produziu desenvolvimento. Pode passar, por favor. Aqui são alguns gráficos, rapidamente, da diversidade que nós temos na questão industrial. Nós temos praticamente 19 setores diferentes da economia industrial, sendo concentrados no eletroeletrônico 29% do faturamento, aqui 2 rodas, que são as motocicletas, bicicletas, 17%, bem de informática, 16%, químico, outros, esses outros tem vários setores aí, termoplástico e metalúrgico. Pode passar. Aqui que eu falo um pouco dessa resiliência, é exatamente quando nós percebemos que existe o impacto da crise econômica. Não é a primeira vez que acontece, mas em seguida a gente consegue superar essas dificuldades, seja porque a indústria é uma indústria de ponta, ela consegue rapidamente atuar nas suas dificuldades, ou seja, por outros motivos que a SUFRAMA também tem atuado, o governo do estado, dos estados, etc. Então veja que aqui na crise econômica nós tivemos uma queda relativamente tranquila, porque de 54 para 50, mas não chegamos ao nível de 2007. Isso é interessante. E agora, já em 2014 nós obtivemos 87 bilhões de reais em faturamento, e embaixo aqui é o dólar, né? Aí você já tem a questão da taxa de câmbio atuando no faturamento do polo. Nos dados de 2015 até julho, nós já chegamos a 43 bilhões de dólares, de reais, e 14 bilhões de dólares. Pode passar, por favor. Bem, atualmente nós estamos, todos vocês sabem que estamos numa crise, e essa crise afeta diretamente a nossa produção. Especialmente porque o perfil produtivo da nossa indústria é um perfil voltado, a maior parte, quase que 100% voltado, primeiro, ao mercado interno, né? Apenas 4% a 5% é voltado para o mercado externo. Isso, na crise de 2009, foi bom, porque o mundo, a demanda mundial caiu, e nós continuamos aqui com um aquecimento do consumo que o próprio governo federal vinha estabelecendo. Agora, não é uma coisa tão boa, porque nós temos o mercado interno concentrando 96% das nossas vendas, e o mercado interno está passando por uma dificuldade muito grande. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a produção do polo industrial de Manaus é de bens duráveis. Então, a elasticidade, quando a gente pensa em elasticidade, renda, é o seguinte: quando cai a renda do trabalhador, eu paro de comprar os bens duráveis e vou comprar apenas os bens de necessidade imediata, né? Evidentemente, alimentos e tal, principalmente até bebida também, o pessoal acaba aumentando a demanda por bebida alcoólica. Bem, essa crise tem estabelecido aqui para a gente um problema
uma queda na geração de empregos. Essa queda já assume aí um certo patamar de 13 mil postos de trabalho destruídos. Só que esses 13 mil, pessoal, assim como quando a gente gera emprego, gera postos de trabalho, você tem um multiplicador, também quando destrói emprego, você tem um multiplicador também, atua tanto na subida quanto na descida. Nós fizemos, com o apoio aqui da Cefaz, inclusive, os técnicos da Cefaz, a Karen, que nos ajudou muito, o Délio, os técnicos aqui, inclusive os colegas sabem disso, nós conseguimos fazer a matriz um produto do estado do Amazonas, e em parceria com a UFAM. Aí nós, através dessa matriz, você consegue simular. Então, um dos estudos agora recentes que nós fizemos para o governo federal foi estimar o impacto dessa queda, de uma queda de 5%, 10%, cenários, né? Então, se você chegar, por exemplo, uma queda expressiva de 10% do faturamento do PIN, você vai ter um fator multiplicador, que é um fator muito grande, em relação à geração de emprego induzido e indireto. Né? Porque você vai ter um emprego direto, como agora aqui, ó, perdemos 13 mil postos de trabalho. Mas esses 13 mil representam, no total, 50 mil postos de trabalho. Né? Que é o cara que trabalha lá na indústria, na linha de produção, que recebe seus R$ 1.500 por mês e contrata uma empregada para cuidar do filho dele, uma babá, etc. E aí paga as contas em dias, paga o plano de saúde, ou paga a condução, e etc. Então, a partir do momento que ele perde o emprego, ele vai cortar, caiu a renda dele, ele vai cortar tudo isso, e aí vai impactar também nos serviços, principalmente nos serviços fornecidos às famílias, né? Ok? Então isso aqui é muito preocupante. Bem, aqui é o desenvolvimento. Vamos começar a falar em desenvolvimento. Aqui é um mapa que vai mostrar a proporção de pobres no norte do país. Veja que a proporção de pobres aí é medida por uma linha de pobreza, que é adotada mundialmente pela ONU. Essa linha de pobreza atualmente é transformada para a moeda brasileira, corresponde a R$ 140 por mês. Tá? Então, a população que tiver renda abaixo dessa linha de pobreza, ela é considerada pobre. Se ela for muito mais abaixo, se for 70, que aí você já tem a miséria. Tá? Então, em 91, o que acontece? Nós tínhamos aqui, ó, isso aqui são dados do censo. Nós tínhamos em toda a região apenas dois pontos com a proporção de pobre menor que 25%. Um deles era Manaus e o outro era Boa Vista. Boa Vista, vocês sabem que tem uma atividade muito forte baseada na administração pública ainda, porque era território federal, né? Se transformou em estado e ainda permanece um pouco nisso. Muito bem, pode passar. Assim, rapidinho antes, volto só um minutinho. Vocês observem, por favor, que existe ao redor aqui as áreas de comércio, que foram criadas nesse exato momento aí, em 1991. Pode passar, por favor. Num segundo momento, em 2000, você vai observar que Manaus piorou sua condição. Agora ela está na faixa dos 25% a 50% de pobres em Manaus. Isso foi exatamente o reflexo da abertura comercial. Aquela abertura comercial que foi não foi gradativa, né? Foi abrupta. Acontece que nós perdemos aqueles postos de trabalho que a gente falou, perdemos 50 mil postos de trabalho diretos, e aí Manaus se tornou mais pobre, tá? Toda essa região ali. Enquanto isso, as áreas de livre comércio têm uma certa melhora, no geral, e especialmente Rondônia. Eu quero que vocês lembrem de Rondônia ali, a faixa de Rondônia e a faixa do sul do Pará e Tocantins, que lá na frente nós vamos entender um pouco melhor essa situação. Pode passar. Já em 2010, Manaus recupera a força, Boa Vista continua ali, ó, com menor proporção de pobreza, e Rondônia está quase todo fora da pobreza, dentro da proporção de menor que 25%. O sul do Pará está bem azulzinho, tá?
Mas o nosso interior continua, você observa que o interior continua ainda entre 50% a 75% de pobres em todo o interior a oeste da capital, né? Isso aí é importante, isso é um dado importante. E o Acre também tem problema, etc. Pode passar, por favor. Bem, aquele enfoque lá foi da pobreza. E pobreza é a medição da renda. Aquele patamar de renda, se superou ou se não superou a linha de pobreza. Agora nós vamos falar do IDH. O IDH, ele é um indicador, um índice complexo, no sentido de que ele é um agregado, é um índice agregado. Ali dentro você tem 3 dimensões, né? A dimensão da renda, a dimensão da longevidade e a dimensão da educação. Então, a gente chama de indicador síntese. É uma síntese dessas 3 dimensões. Bem, nesse caso aí, você vai observar, em 1991, está todo mundo vermelho. O que é o vermelho? Muito baixo. Muito baixo. Está abaixo de 0,50 do IDH. Tá? Muito baixíssimo. E Manaus, ainda assim, Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém ainda estão em baixo, o IDH baixo. Pode passar. Em 2000, existe uma melhoria. Aqui nós vamos ter o IDH em Manaus na média, e aí você começa a ficar um pouquinho mais laranja o gráfico baseado ali no IDH baixo. Isso é uma situação muito ruim ainda, pessoal. Tá? Muito ruim. Pode passar. E aí chega em 2010 uma situação bem melhor. Manaus já está com o IDH alto, algumas capitais aí, as capitais já estão com o IDH alto. As áreas de comércio estão na média ali, tal. Mas o interior do estado continua com o IDH muito baixo ou baixo. Pode passar. Bem, aí você pode dizer, poxa, mas Manaus está nessa situação e as capitais estão nessa situação porque tem renda. E a renda influencia o IDH, com certeza. Então, nós estamos trazendo para cá, para vocês, para a nossa discussão aqui, um outro indicador que foi pensado lá em Harvard. Tem um grupo de estudiosos lá, inclusive o Michael Porter, que vocês conhecem, que é um grande administrador, um professor de Harvard e tal, que trabalha essa parte aí também de desenvolvimento. E estabeleceu-se um indicador chamado Índice de Progresso Social. Esse Índice de Progresso Social foi calculado para a Amazônia. E aí a gente vai ver, o Índice de Progresso Social tem baixa correlação com renda. Por quê? Porque se quer é o seguinte, vamos tentar isolar a renda, porque a renda ela pode estar mal distribuída. Então pode estar falseando o resultado. Vamos supor que nós estejamos no IDH alto, mas a nossa renda é tão concentrada que apenas as pessoas com renda muito alta estão realmente nesse IDH. O resto está todo mundo no IDH muito baixo. Então vamos isolar essa renda. Vamos tirar essa renda, esse efeito renda, pelo menos em parte, e ver o que acontece. Bem, aí tem o índice de progresso social. No índice de progresso social, você observa aqui, a última coluna é o Brasil. O Brasil tinha nessa ocasião 5.570 municípios, a Amazônia tem 772. A área dos municípios, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia tem 5, né? 5 milhões de quilômetros quadrados. Bem mais que a metade, 50 e poucos, 55%, quase 60%. Bem, a população, 24 milhões na Amazônia, 190 no Brasil. E o índice de progresso social, então, 67% na média brasileira e na média da Amazônia, 57%. Observa que existe um grande gap entre Amazônia e Brasil. Aí existe uma desigualdade. Essa desigualdade é uma desigualdade regional, macro-regional, vamos dizer assim, certo? Tá, dentro das dimensões, nós vamos obter, existem 3 dimensões dentro desse índice. A dimensão 1, que é a necessidade humana, a dimensão 2, que é os fundamentos para o bem-estar, e a dimensão 3, que é a oportunidade. Dentro das dimensões, você vai observar que nenhum dos índices da Amazônia também supera o Brasil ou está na média brasileira, tudo está abaixo. O PIB da Amazônia é 341 bilhões, foi em 2011, do Brasil é 4 trilhões. O PIB per capita brasileiro é 21 mil reais por ano para cada brasileiro. Na Amazônia é 11 mil. Então aí também tem uma grande desigualdade de renda. E a renda per capita
a renda per capita, que é 4 mil na Amazônia e no Brasil é 9. O IDH do Brasil é 0,73, o IDH da Amazônia é 0,62. Por aqui, pessoal, vocês já observam que existe uma grande desigualdade regional. Agora, tudo bem, nós estamos falando em macro, agora vamos ver por dentro um pouquinho. Pode passar. Foi. Bem, no agregado, observem tranquilamente que o nosso progresso social no Amazonas, no Pará e tal, existe ainda grandes manchas vermelhas ali de baixo progresso social, baixíssimo progresso social, tá? Já no sul da Amazônia, você tem municípios já no nível, no extrato mais alto de desenvolvimento social, né? Aí você vai pensar, poxa, mas como é que é isso? O que significa isso? Por que no sul você tem um determinado desenvolvimento e no norte ou no oeste da Amazônia você tem um desenvolvimento muito precário? Veja, eu quero chamar a atenção aqui para vocês que existe uma linha ali azul. Essa linha azul delimita o bioma amazônico. O bioma amazônico não coincide. O bioma amazônico não coincide com a divisão política, né, da Amazônia. A divisão política da Amazônia legal é essa que vocês estão vendo no mapa, e esse azulzinho é o bioma. Pode passar, eu vou passar bem rapidinho essas informações aqui. Quando a gente olha por dentro, em cada estado, você vê ali Acre, lá em cima, no canto superior esquerdo, Acre, você tem um ponto médio de 54, que já é muito baixo, mas existe ainda um limite inferior muito mais baixo, que é 42, e um limite superior a 64. Ou seja, dentro do estado, você tem uma desigualdade também. Então você sai do macro, a desigualdade macro-regional, você tem uma desigualdade intra-regional e intra-estadual, inclusive. Então ali você tem Roraima, tem Amazonas, tem o Pará e etc. Até a Amazônia. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, pessoal? Que a Amazônia, ela é heterogênea. Você não pode tratá-la como se fosse uma coisa só. Vamos fazer uma política para a Amazônia e acabou. Não. Você vai, com certeza, vai se dar mal, porque não vai dar certo dessa maneira. Tá? E aqui, quando você olha as dimensões, você vai observar também que as próprias dimensões têm uma volatilidade ainda muito maior. Se você olhar ali necessidades humanas da Acre, sai de 35 para 67. Né? Aí você pode ver a dimensão fundamento, bem-estar e oportunidade. Pode passar, por favor. Tá. E aí a gente vai observar cada mapa desse em suas dimensões, também tem esse diferencial. Vamos passar mais rapidamente? Pode passar, por favor. Novamente, ó, bem-estar, oportunidade, bem-estar, oportunidade, por favor. Pode passar. Pode passar. Olha só, aí que eu queria chegar nesse ponto aí. Por que no sul da Amazônia nós temos desenvolvimento em algum grau? Por que nós temos progresso social? Será que... Volta só uma lâmina, por favor. Olha só, a oportunidade. Por que aqui no sul da Amazônia nós temos oportunidade? Grau de oportunidade maior. Pode passar, por favor. Será que tem a ver com desmatamento? É esse modelo aí que a gente precisa? Se você colocar um mapa em cima do outro, você vai perceber claramente que existe alguma coisa que tem a ver. Tá, pode passar, por favor. E aí a gente mostra um detalhe importante, que é um grupo de pesquisadores da UFAM, junto com pesquisadores internacionais da Universidade da Suécia e uma universidade americana, que eu esqueci o nome e tal, publicaram uma coisa muito interessante, que foi fazer uma análise contrafactual da existência do polo industrial de Manaus, se ele afetou de alguma forma esse desenvolvimento em relação ao desmatamento. E aí eles descobriram lá nesse estudo, está publicado esse estudo e tudo mais, que o polo industrial de Manaus, evidentemente, não foi a única alternativa, não é isso, tá, pessoal? Tem gente que acha assim, isso é mentira. Não é que seja mentira, é que não foi a única alternativa, mas foi uma das alternativas que ajudou a manter, a preservar, a conservar 98% da cobertura vegetal no Amazonas. Então a gente tem que ponderar isso aí, tem seus limites. Não é dizer que
o polo industrial de Manaus salvou a floresta, não é nada disso. Apenas foi uma alternativa econômica capaz, isso tem os dados, foi feito um modelo econométrico fantástico, uma coisa de primeiro mundo, para se chegar a essa conclusão, em que o polo industrial de Manaus ajudou, de alguma maneira, de alguma dimensão, a preservar a Amazônia. Aí eu coloco o seguinte, poxa, isso é importante? Vamos olhar aqui esse mapinha aqui de baixo. Você olha que o Amazonas ali, a principal atividade é o polo industrial de Manaus. Ainda mantém 97,8% da cobertura vegetal. Quando você vem aqui para o nosso vizinho Pará, que é um estado super importante, né, e ele é encarado muito mais como um celeiro de recursos do que se preocupam realmente com o desenvolvimento dele, você vai observar que lá o minério, a pecuária e a madeira são as principais atividades. E isso demanda recurso florestal, isso demanda pasto, etc, sei lá. De tal forma que impactou no Pará, impactou em Roraima, em Rondônia, desculpa, aqui em Rondônia, no Mato Grosso, etc. Então, quando você olha a área do bioma amazônico, você observa que já existe uma grande penetração do desmatamento, do desflorestamento, na área do bioma amazônico. Pode passar aqui, já estou terminando, tá, pessoal? Só mais um pouquinho. Isso aqui mostra rapidamente a taxa de desmatamento. Houve uma queda nos últimos anos, inversamente em relação ao PIB do Amazonas. O PIB tem crescido e a taxa tem caído, né? Essa que é a ideia desse gráfico aí. Pode passar. Um estudo, uma tese de um colega nosso, o Dr. Renilson, que fez uma tese na USP sobre a questão da acessibilidade e o desenvolvimento. E aí vem a prova cabal do que a gente está falando. Observem aqui no primeiro mapa, em 1980, nós temos uma área ali branquinha com os pontinhos. Aquela área representa um isolamento logístico mesmo, representado por vários dias de viagem para se chegar de um lugar a outro, inclusive até a capital. Quando você olha ali aquela parte mais escurinha, um cinza escuro, são 12 horas de viagem para você sair de um ponto para outro. E o verde, 24 horas. E o verde mais claro, 36 horas. Então, em 1980, nós tínhamos esse panorama ali. Quando chegamos nos anos 2000, nós já temos um outro panorama. E aí você vai observar que a acessibilidade dessa parte de Rondônia, do Tocantins e do Pará, coincide exatamente com a parte mais desenvolvida. Então nós temos um problema sério no interior, que não é só você, vamos interiorizar o desenvolvimento, vamos levar para lá alguma coisa. Não é só isso. Você precisa ter acessibilidade a essas populações e, evidentemente, todos os recursos e os serviços públicos necessários. Pessoal, eu vou passar só um pouquinho do tempo, peço só um pouquinho de paciência. Vamos pular um monte, vai, pode passar aqui, ó. Vamos parar aqui rapidinho. Agora, recentemente, teve uma notícia no Financial Times que eu fui procurar esse estudo. Eu disse, poxa, mas o que é isso e tal? O Financial Times fez uma reportagem do perfil de competitividade dos municípios brasileiros e destacou Manaus. Eu não entendi. Disse, poxa, o que está acontecendo então? Nós lá na COGEC, que é a nossa coordenação de estudo econômico, fomos atrás do estudo. É um estudo da FGV, em parceria com a universidade lá dos Estados Unidos. Muito bem. O estudo demonstrou esses seguintes indicadores aqui. Juntou 230 e poucos indicadores para se chegar a um indicador de competitividade. E aí aparece, nesses mapas que vão se seguir, uma identificação de Manaus, a microrregião de Manaus, como um pouco mais desenvolvida do que o resto do estado, que o resto da região. Bem, Marcelo, bom? E aí você vai poder entender o seguinte, que apesar de tudo isso, Manaus ainda continua sendo uma ilha de competitividade no restante do país. Vamos passando. Aqui é a educação básica. Ali é a infraestrutura social, olha. Infraestrutura social está nos patamares para Salvador. Então é interessante essa questão aqui. Você observa que Manaus é uma ilha ali entre o norte e o nordeste. Manaus está como uma ilha nesses indicadores da FGV. Pode passar, por favor.
Aqui do lado são as variáveis. Logística. Nossa logística é péssima, todo mundo sabe disso. A gente briga pela logística e tudo mais. Agora, na avaliação da FGV, que eles capturaram o movimento de carga nos aeroportos, o movimento de carga nos portos, nós somos o terceiro do país em movimento de carga nos aeroportos, só perdemos para Viracopos e para Guarulhos, e em portos nós estamos muito bem colocados em relação ao resto do país. Então, nos deu ali uma classificação boa, mas nós sabemos que temos problemas muito grandes em logística, em toda a espécie, e aí nós podemos, e o que quer dizer isso? Nós temos um potencial muito grande de melhorar, muito grande. Se nós fizermos a lição de casa em relação à logística, nós vamos melhorar muito a nossa competitividade, vamos dar um salto em qualidade. Pode passar, por favor. Estamos chegando ao fim, pessoal. Ali é a questão da educação, a questão da educação para negócios, tá, pessoal? Então, recursos humanos preparados para a manufatura, então nós temos uma boa classificação. Pode passar. Pode passar. Aqui a agricultura, nós temos ainda uma baixa, só ali no sul do Amazonas que tem alguma coisa de agricultura extrativa, né? Pode passar, por favor. Distância do mercado. Observa que o norte como um todo tem um baixo mercado. Então, o direcionamento do nosso mercado é o mercado nacional ali, São Paulo principalmente, Rio de Janeiro e tal. Pode passar. E o ranking agregado. No final das contas, agregando tudo, nós temos Manaus, a micro-região de Manaus ainda, muito bem em relação aos indicadores levantados pela FGV, em relação à competitividade. Isso, nesse caso específico, a reportagem do Financial Times colocou Manaus como sendo até um milagre. E na verdade é um milagre. Se a gente parar para pensar, é um milagre. Porque nas condições de logística, de investimento, etc., que temos, para que nós tivéssemos esse ranking aí como uma ilha de competitividade no Norte e Nordeste, é um milagre, só um milagre para poder acontecer isso. Mas, na verdade, é o modelo Zona Franca de Manaus. O modelo Zona Franca de Manaus que dá esse aporte para que isso aconteça. A gente pode verificar que o resto do estado, na oeste ali de Manaus, está numa situação muito ruim. O Acre também, o sul de Roraima. E o modelo de desenvolvimento praticado em Rondônia, no Pará, em Mato Grosso, você vê que há um grande nível de desflorestamento dessa área. E aí nós vamos terminar vamos passar por toda essa parte, por favor. Pode passar. Isso. Aqui, vamos parar só aqui. Volta só mais um. Aqui, ó. Quando a gente fala que o modelo é um modelo com a missão institucional do desenvolvimento, isso requer uma certa autonomia. Autonomia financeira, autonomia orçamentária, etc. A autarquia, SUFRAMA, né, ela, pelo direito administrativo brasileiro, ela por si só teria essa autonomia. Acontece que durante muitos anos já, a partir de 2003, mas mais intensamente em 2008 em diante, nós temos os recursos destinados ao desenvolvimento têm sido contingenciados. Então nós chegamos aqui a um índice acumulado mais ou menos 58% dos recursos destinados a essa atividade de desenvolvimento regional contingenciado. E esses recursos não são recursos originários do Tesouro. Eles são recursos originários da prestação de serviços da SUFRAMA. Porque a TSA, ela é paga pelas empresas em contrapartida à prestação da SUFRAMA em relação aos controles que nós observamos nos outros mapas. Então, se você observar ali aquela terceira linha, onde tem o valor da TSA, nós temos ali, 2008, 330 milhões de reais, acumulado aqui 2 bilhões e 300 milhões, tendo sido contingenciado 58%, 1 bilhão e 400 milhões. Isso significa dizer o seguinte, esse recurso não vai mais para o desenvolvimento regional, que pode passar. Ele tem sido reduzido, essa é a tendência, pode passar, vai passando, por favor, pode passar. Aí, aqui são recursos liberados, tá? Tem recurso liberado, é o verdinho ali. Para quê? Para convênios de desenvolvimento.
Tá? São recursos da SUFRAMA, o azul é o recurso da SUFRAMA. Aí você tem obras concluídas, valor liberado e tal. Quais são os principais projetos no estado do Acre? Duplicação de rodovia, recuperação e melhoria de estradas vicinais, urbanização no entorno do mercado dos colonos, integração turística, com a fronteira com a Bolívia, inclusive existe uma ponte que foi financiada através de convênio com a SUFRAMA, implantação de rodovias, implantação de fábricas de preservativo lá em Chapuri, na terra do Chico Mendes, apoio ao turismo fronteira, etc. Então, esses aqui são os recursos e esses aqui são os projetos que foram incentivados lá através dos convênios. Pode passar, implantar. Isso no Acre está aqui, ó. São fotos do que são das aplicações desses recursos. Pode passar. Aqui é no estado do Amapá. Da mesma forma, passa, por favor. Ó, no Amapá, quem vai em Macapá vê uma orla fantástica lá. Essa orla foi financiada pelos recursos também da TSA, tá? Foi construída com recursos da TSA. Rodovias, parque de incubadora, etc. Pode passar, por favor. No Amazonas também, a mesma coisa. Vamos adiantando que a gente já passou do tempo. Pode passar. E vamos dizer, a cereja do bolo disso tudo, que a gente pode colocar sem sombra de dúvidas, é a nossa UEA, Universidade Estadual do Amazonas, que não é financiada por recursos da TSA, não é isso. Mas as empresas, ao se habilitarem aqui no estado aos incentivos estaduais, tem como contrapartida alguns fundos. Um deles é o fundo da UEA. Se nós pensarmos no início do modelo de Zona Franca de Manaus, que só tinha uma universidade em 1965, o modelo foi reformulado, como eu falei, em 67, né? Decreto-Lei 288, foi reformulado por esse decreto. Em 65, foi fundada a Universidade Federal do Amazonas. Só tínhamos 5 cursos de graduação, nunca se pensou em doutorado, nada disso. Tínhamos um problema seríssimo de fornecimento de energia. Nós tínhamos uma usina termoelétrica, que era a usina ainda dos ingleses, naquela época. Então, observe que de lá para cá, esse modelo tem dado algum resultado. Estamos muito longe ainda, existem muitos desafios que precisam ser melhorados, mas alguns resultados importantes foram baseados nisso. Pode passar, por favor. Aqui é os exemplos, tá? Pode ir. De novo, pode ir. Rondônia, Roraima tem até a universidade também, tudo. E o CBA, que nós estamos numa discussão muito forte com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? E o objetivo final é esse desenvolvimento sustentável aqui embaixo. Pode passar. Aqui são as principais publicações. Nós conseguimos fazer, como eu falei para vocês, organizar o marco regulatório quando chegamos à época de 2008. Temos também os indicadores, uma firme convicção de que nós precisamos ainda partir para a industrialização nessas áreas de livre comércio. E para isso a gente fez esse estudo.